pessoa consegue manter o equilíbrio porque seu cérebro recebe um conjunto de informações que processa para definir qual é a posição dela no espaço. E quais são essas informações? São informações táteis, essas percebidas pela pele e que chegam através dos músculos e articulações. As ópticas, por isso, quando fechamos os olhos, podemos perder a noção do equilíbrio, e as auditivas, que vêm através dos sons. Você já ouviu falar em labirintite? Convidamos o Dr. Tarcísio Linhares, médico otorrinolaringologista, formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, residência médica em otorrinolaringologia pelo Hospital Santa Marcelina, São Paulo. Ele está aqui para nos esclarecer mais curiosidades, dúvidas sobre este assunto. Olá, doutor, tudo bem? Olá, tudo bom, Lívia? Agradeço pelo espaço que você me deu aqui para a gente esclarecer um pouco para as pessoas sobre esse assunto que nós vamos abordar agora. Doutor, o que provoca a labirintite? De onde vem esse nome labirintite? Labirintite, na verdade, vem do nome labirinto. Labirinto nada mais é do que esses dois órgãos que nós temos dentro do ouvido, que é a cóclea, que é responsável pela audição, e o vestíbulo, que é responsável pelo equilíbrio da pessoa. Na verdade, o equilíbrio, como você mesmo disse no começo, três coisas são importantes para manter o equilíbrio. A nossa visão, o nosso sistema tátil, que é o que a gente chama de propriocepção. Para a pessoa entender um pouco o que é a propriocepção, é você saber que o seu braço está levantado enquanto seus olhos estão fechados. Então, nenhuma pessoa está lhe informando que seu braço está levantado. Porém, mesmo com os olhos fechados, você sabe que seu braço está levantado porque você tem o sistema tátil, as contraturas musculares. E o labirinto e o vestíbulo, que são esses canaizinhos que nós temos dentro do ouvido, que ele dá a sensação espacial de aceleração, desaceleração, a cabeça virando para um lado, a cabeça virando para o outro. Então, quando esse sistema do labirinto está acometido, daí vem o nome labirintite. Ok. Bom, então qual a diferença entre vertigem e tontura? A tontura, na verdade, é qualquer desarrumação espacial que você tenha, qualquer ilusão espacial que você tenha. Seja ela vendo o chão afundar, você sensação de que você está flutuando, uma sensação de sua cabeça estar oca. E a tontura também, a vertigem está incluída na tontura, que é a sensação de que o mundo está rodando. Então, se você considerar a tontura como um todo, a vertigem está incluída na tontura. A tontura sendo qualquer sensação de ilusão do espaço, de perda do equilíbrio, e a vertigem é um tipo de tontura, porém que você vê as coisas rodando ao seu redor. Vamos deixar bem claro quais os sintomas que diferenciam a crise de labirintite da tontura comum, que a pessoa sente porque se alimentou mal, por exemplo. Uhum. Aquela tontura que a pessoa faz quando se alimenta mal, ou porque saiu sem tomar um café, ou porque tem uma crise de queda de pressão, que a gente, na verdade, chama de síncope. A pessoa tem uma vista ficando um pouco embaçada, a gente fica um pouco sudoreico, a gente tem aquela sensação de desmaio. Já uma crise de labirintite, acontece a vertigem, que vê as coisas todas rodando, como eu falei anteriormente, o chão afundando. Algumas vezes, quando ele acomete a cóclea, que é aquele órgão que a gente viu em formato de caracol no começo, dá uma sensação de zumbido, uma sensação de ouvido tapado, de plenitude aural, né, plenitude do ouvido. Então, essas são as diferenças básicas que nós podemos citar da labirintite e da tontura que ocorre quando nos alimentamos de uma forma incorreta. Além de sentir as coisas girarem, que outras características apresenta a labirintite? Então, a labirintite você vai sentir algumas vezes que tem uma doença muito comum de tipo de labirintite chamada doença de Meniere, que ocorre que dentro daqueles canaizinhos que tem dentro do ouvido, que são esses canais, então aumenta a pressão porque aqui dentro tem um líquido dentro desse vestíbulo, aí esse líquido aumenta a pressão dentro dele, aí a pessoa tem a sensação de que o ouvido está entupido, algumas vezes uma sensação de zumbido. Então, principalmente nesse tipo de labirintite, chamado de doença de Meniere, porque ocorre um aumento da pressão dentro desses canais do ouvido, ocorre essas duas sensações, de plenitude do ouvido e zumbido. Então ocorre também essas outras coisas, porque muita gente pensa que é só a sensação de tontura, de ver as coisas rodando, mas nem sempre a labirintite ocorre só dessa maneira. Boa. A manifestação mais ou menos típica da labirintite é a tontura.
né? Surgir quando a pessoa, por exemplo, muda a posição da cabeça. Por que isso acontece? Então, isso pode ocorrer por duas maneiras. Então, se a gente comparar que o nosso labirinto funciona como se fosse um coração, precisa de muitos vasos sanguíneos chegando, muita suporte sanguíneo para levar todos os nutrientes para o coração, para o ouvido nós também precisamos. Então, se uma pessoa idosa tem uma obstrução das artérias, principalmente alguma artéria do pescoço, se ela movimenta o pescoço para um lado ou movimenta o pescoço para o outro, facilita com que ocorra alguma oclusão dessa artéria que leva o sangue para cima, para a cabeça e consequentemente para o ouvido, e a pessoa se sente tonta, entendeu? E também dentro desses canais do ouvido que a gente mostrou na maquete, existem umas pedrinhas chamadas otólitos. Então, esses otólitos, eles só são liberados para rodarem pelo canalzinho no momento que você gira a cabeça. Só que algumas vezes, principalmente num tipo de labirintite, chamada vertigem paroxística posicional benigna, ocorre quando o organismo libera essas pedrinhas para esses canais sem você estar girando a cabeça. Então, a pessoa sente a tontura sem estar girando a cabeça porque ela é liberada para esses canaizinhos. Então, nesse caso, por exemplo, movimentos bruscos também poderiam ser causas dessas tonturas, por Com exemplo. certeza. E aí, no caso desses pacientes que essas pedrinhas saem para o local errado, aí é um tipo de labirintite muito bom de se tratar, porque não precisa de medicação. O paciente vai ao consultório, nós testamos as posições que ele sente tontura, e aí a labirintite é acusada no movimento do olho, que a gente chama de nistagmo, e a gente, por movimentos bruscos no consultório, conseguimos reposicionar essas pedrinhas, esses otólitos de dentro desses canaizinhos para o local correto deles. Todas as alterações que aparecem nessa região do ouvido, né, região interna, podem provocar a labirintite? Qualquer coisa que venha a acometer o labirinto, daí vem o nome labirintite, novamente citando, pode dar tontura. Então vamos citar movimentos bruscos da cabeça, uma artéria que esteja obstruindo, que a principal artéria que nós temos aqui no pescoço é a carótida. Então quando a carótida tem alguma placa de gordura, diminui o suporte sanguíneo para o ouvido, o paciente tem a labirintite. O excesso de açúcar no sangue também dá um pouco, o paciente pode apresentar a labirintite. Então todas essas coisas que você pode melhorar o seu estilo de vida, vai melhorar consequentemente a tontura e a labirintite. Ok. Nós vamos ao nosso apoio cultural e voltamos já com muito mais para você. Aguarde. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Estamos de volta com o nosso programa. Estamos falando sobre labirintite. Doutor, no item labirintite, álcool e medicamentos, o álcool pode desencadear um processo semelhante a esse, por exemplo? Claro, o álcool ele vai interferir no equilíbrio da pessoa por dois motivos. Primeiro, porque ele vai agir no cérebro, né, no sistema nervoso central. Então é por isso que a pessoa, quando está alcoolizada, ela tem um pouco mais de sono. Então ela vai inibir todos os sistemas de informações que o cérebro informa para o ouvido e a visão informa para o cérebro. Então o paciente vai se sentir tonto. E também o álcool, por ser um produto tóxico, ele vai agir diretamente no labirinto e vai fazer com que o paciente se sinta também da mesma forma tonto. E existe algum medicamento que provoque, por exemplo, reações
parecidas? Isso, claro. Tanto que quando o paciente chega no consultório e vai falar dizendo que tem labirintite, uma das coisas que a gente pergunta muito é qual a medicação que ele toma. Então, tem certos tipos de anticoncepcionais que, se a mulher estiver tomando, a gente tem que fazer a troca do anticoncepcional, porque tem anticoncepcionais que causam mais tontura do que outros que não causam. Então, tem certo tipo de medicamento, vamos supor, o antibiótico, principalmente os aminoglicosídeos, que é uma classe de antibiótico que é muito usado, principalmente em infecções urinárias, em crianças, que o paciente, quando toma, pode atingir o labirinto, atingir também até a audição. E aí, nesses casos, quando o paciente está fazendo uso de alguma medicação que a gente sabe que interfira no equilíbrio, que pode causar labirintite, a gente ou tenta mudar para uma medicação que substitua, ou até algumas vezes, se a tontura é num níveis muito elevado, a gente suspende a medicação. No item faixa etária, no caso, crianças. Labirintite em criança existe, né? Mas é pouco frequente. Então, qual a relação entre crises de labirintite e a idade? E a idade. Então, vamos lá. É muito bom você ter perguntado isso, porque pouca gente sabe, mas a tontura é o sintoma mais comum nos pacientes acima dos 60 anos de idade. Então, acima dos 60 anos de idade, mais de 60% a 70% dos idosos têm tontura. Isso por quê? Justamente por aquele pensamento de que o idoso tem muita placa de gordura nos vasos sanguíneos, diminui o suporte sanguíneo para o ouvido, então, consequentemente, eles têm a tendência de ter mais tontura do que o paciente mais jovem. O paciente mais jovem, ele também pode ter tontura, não é tão comum quanto os pacientes acima dos 40, 50 anos de idade. Mas as tonturas das crianças são mais por uma imaturidade ainda do sistema nervoso central, porque os órgãos de dentro do ouvido estão se formando aos poucos, então é mais por uma imaturidade. E muito comum também é que aqueles pacientes que às vezes têm essa tontura quando criança, quando adulto eles vêm até alguns outros problemas, alguns têm enxaqueca na idade adulta, não é uma matemática, né? Porque a medicina na verdade não é matemática, mas ele tende uma tendência a ter enxaqueca na idade adulta. Ok. Então, como agem os medicamentos usados para tratar a labirintite? O tratamento da labirintite ele é baseado num tripé. Então, o paciente, quando chega no consultório, que nós precisamos tratar ele de labirintite, então nós primeiro temos que tirar ele da crise. Então, nós temos que tratar os sintomas dele. Então, nós passamos algumas medicações para tratar os sintomas. Como alguns tipos de labirintite evoluem com vômitos, ânsia de vômitos, a gente pode usar aquelas medicações normais que usamos para o vômito em criança e em adulto. Então, nós usamos alguns tipos de medicação para aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos e, com isso, aumentar o suporte sanguíneo que vai para o ouvido, que são as medicações que chamamos vasodilatadoras. Então, isso é outro tipo de medicação que nós usamos. Às vezes, o paciente tem uma alteração do açúcar no sangue, então nós precisamos orientar ele. Então, primeiro, nós vamos tratar o sintoma através desse tipo de medicação. Segundo, nós precisamos saber o que está causando essa tontura. Então, não adianta a gente ficar tratando o sintoma, ele vai parar a medicação e depois parou a medicação vai voltar tudo. Então, quando o paciente chega, a gente pede uma série de exames. Nós pedimos exames de dosagem hormonais, de tireoide, porque problema de tireoide dá tontura. Nós pedimos o exame de audição, porque alterações de labirintite pode dar perda de audição. Nós pedimos um exame específico da labirintite, que é um exame chamado, é um nome muito comprido, mas é o vecto-eletronistagmografia. Como funciona esse exame? Esse exame, dentro do ouvido, é colocado ar quente e gelado para a pessoa induzir a pessoa a ter tontura. Então, até, por exemplo, eu nunca tive tontura. Se eu for fazer o exame, eu vou ter tontura. Então, esses exames, ele vai ver se a tontura que foi induzida em mim estão nos níveis normais ou no nível alterado. Então, muita gente chega no consultório e diz, doutor, o exame deu normal, mas eu tive tontura no exame. Não, mas todo mundo tem tontura. Então, esse é outro passo de exame que você solicita. Então, depois que você descobre nesse segundo tripé qual é a causa que está ocasionando a labirintite, aí você vai agir em cima. Se for um problema de tireoide, você encaminha para o endocrinologista para tratar. Porque tratando esse problema que nós estamos citando de tireoide, não adianta, não precisa ele ficar usando a medicação. E o terceiro passo é o que a gente chama de reabilitação labiríntica. Isso quem faz é a fonoaudióloga, a gente trabalha em conjunto. A fonoaudióloga, ela treina alguns movimentos bruscos no paciente para fazer com que o paciente sinta tontura naqueles movimentos e fazer com que o paciente compense aquela tontura. Porque muita gente pensa assim, eu estou tonto, eu vou ficar em casa deitado, sem me mexer, sem fazer nada. E não é isso, você tem que se movimentar mesmo sentindo tontura. Porque você tem que colocar o seu corpo à prova para o seu corpo compensar aquela tontura. Muito importante isso. Com certeza. Muito importante. Doutor, então, sem tratamento, quanto tempo a crise costuma durar, por exemplo?
Isso depende muito da causa, né? Existe, por exemplo, vou dar um exemplo de um tipo de labirintite chamado neuronite vestibular. O paciente tem um resfriado normal, uma infecção de via aérea superior, uma gripe, e aí o vírus da gripe chega e acomete esse nervo aqui, ó, que é responsável como é que eu posso dizer, inervar esse organismo de dentro do ouvido chamado labirinto. Então, ele está no nariz, ele passa para a corrente sanguínea e vem e inflama esse nervo. Então, esses pacientes são os pacientes que chegam no consultório sem nem conseguir andar, às vezes provocando. Então, esses pacientes, ele tende a ter uma tontura que ele não consegue sair de casa com 3 semanas. Ele passa no mínimo 3 semanas, às vezes acamado, para depois conseguir fazer alguma coisa. Já os pacientes que têm o idoso, que tem uma tontura um pouco mais crônica, o idoso, depois de tomar medicação, no segundo, terceiro, quarto dia, ele já tá um pouco melhor. Então, na verdade, não existe uma tabela de dizer quantos dias vai ficar bom, quantos dias não vai. Na verdade, depende da causa. Quando a causa é hormonal, você repôs o hormônio para o paciente, a labirintite já está bem melhor 3, 4, 5 dias depois. O nosso próximo item, com certeza, vai mexer com todo mundo. O item estilo de vida. As crises podem ter alguma relação com a prática de exercícios físicos? Sim, é tudo que nos leva a uma vida saudável, que possa diminuir o ocasionamento de obstrução de vasos sanguíneos, que é muito importante da irrigação dos vasos sanguíneos para o labirinto, ele vai fazer com que diminua os índices de labirintite. Então, os pacientes que chegam no consultório, a gente sempre orienta fazer caminhada, se alimentar nos horários corretos, não passar mais do que 3 horas sem se alimentar, justamente para não dar alguma hipoglicemia e, consequentemente, o paciente ter a tontura porque não está se alimentando corretamente. Então, tudo que melhora o estilo de vida do paciente, vai melhorar triglicéridos, colesterol, o açúcar sanguíneo, bem como o próprio estilo de vida, diminui o índice de estresse do paciente, vai melhorar a tontura. Ok. Então, quando aparece um doente em plena crise, por exemplo, além de prescrever os medicamentos adequados, você recomenda que permaneça numa posição específica? Não, é isso que a gente falou há pouco tempo. E, erroneamente, o paciente que acha que tem que ficar de repouso. Antigamente, se pensava que tinha que ficar. Tanto que, antigamente, algumas pessoas prescreviam usar aquele colete cervical, que muita gente usa porque está com algum problema na coluna. Então, hoje em dia, foi visto nos estudos que não adianta o paciente ficar parado. Ele tem que, como eu falei, colocar o corpo dele à prova, para o corpo sentir que ele ainda está tonto e, sabendo que ele está tonto, compensar aquela tontura. Que é isso que a fonoaudióloga também faz no acompanhamento com aqueles exercícios chamados de reabilitação vestibular. Ela vai movimentar a cabeça dele rápido para um lado, rápido para o outro, vai ensinar ele a ficar fazendo isso em casa, se abaixar de forma brusca, de frente para trás, de lado direito para o esquerdo. Então, é errado o paciente que pensa que está tonto, tem que ficar em casa todo o tempo deitado, não. Não tem que fazer isso. Ele tem que colocar o corpo dele à prova para o corpo compensar a tontura. Ok. Nós vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos já já com muito mais informações para você. Aguarde! Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibido às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Estamos de volta com o nosso bate-papo sobre labirintite. Doutor,
É muito comum a gente ouvir as pessoas comentarem, por exemplo, aquelas que andam de barco sentem tontura, ou quem anda de automóvel também sente tontura. Então, eu lhe pergunto, em relação ao item ainda estilo de vida, quanto, por exemplo, o que você realmente aconselharia para aquelas pessoas que podem dirigir automóvel, mas que possam identificar algum item da labirintite? Então, na verdade, o que acontece quando a pessoa anda de barco e anda de automóvel e sente tontura? Então, como a gente comentou no começo do bate-papo, que existem três coisas que são responsáveis pelo equilíbrio do corpo. A visão, o sentimento de propriocepção, que é aquele sentimento tátil, e o ouvido no sentido de posicionamento da cabeça. Então, no momento que você está no automóvel, o que está acontecendo? O movimento que está ocorrendo do lado de fora do carro, as coisas estão passando de uma forma rápida. Porém, o seu corpo está parado, então o músculo não está contraindo, então há uma divergência de informação. Enquanto os olhos estão vendo o movimento passar de uma forma rápida, o seu corpo está parado. Então, alguns pacientes sentem tontura nesse momento, que é o que a gente chama de cinetose. Isso ocorre é muito comum em crianças, que ocorre quando vão andar no carro, sentir essa sensação de tontura. Então, o que a gente orienta sempre para esses pacientes que sabem que tem cinetose, além de tomar uma medicação antes da viagem, a gente pede para ele não se alimentar, só tome a medicação, não faça uso de nenhuma medicação. A gente pede também para ele ficar olhando num ponto fixo no horizonte, porque é uma maneira dele fixar a visão e não ficar vendo todo aquele movimento que está passando do lado do carro, para não ter esse conflito, que o corpo está sentindo ele parado, mas a visão está vendo que a parte de fora do carro está mexendo. A gente pede para ele fixar um olhar no horizonte, pede para ele não se alimentar. A gente pede também para ficar num local arejado, sempre ir na frente do carro, nunca ir no banco de trás, essas são as coisas básicas que a gente orienta os pacientes que têm esse problema de cinetose. O que é cinetose, especificamente? Cinetose é basicamente quando ocorre algum conflito como eu falei, de informações. Muita gente está lendo um livro e tem tontura, por quê? Porque naquele momento está tendo, da mesma forma que o carro está movimentando e passando aqui as coisas do lado de fora do carro, no movimento de um livro, quando você está lendo a mesma coisa. O corpo está parado e o livro está subindo e descendo. Então tem uma divergência de informação entre o movimento do olho e o corpo estando parado. Então a cinetose é essa divergência de informações que ocorre quando a pessoa anda no barco, anda no trem ou anda no automóvel. Isso seria, então, no caso, uma espécie de desorientação espacial? Exatamente. Não é tontura, não é um labirintite porque não afeta o labirinto. Não tem a ver com todas aquelas coisas que atingem o labirinto. Em relação, não está ocorrendo nada de diminuição de fluxo sanguíneo para o labirinto, não está ocorrendo nada o paciente aumentou o triglicérides porque está andando de automóvel. Não, o que ocorre basicamente é um conflito de informações e uma desorientação momentânea enquanto estiver andando de automóvel. Ok. No caso, crianças com cinetose têm prevalência alta de enxaqueca na vida adulta. Isso. Então, o problema pode desaparecer com o crescimento? Pode. Como a gente estava batendo um papo falando um pouco sobre tontura, labirintite e idade, eu falei que é muito comum no idoso, mas algumas crianças estão presentes justamente porque ela tem uma imaturidade do sistema nervoso central, uma imaturidade do sistema labiríntico, como é que eu posso dizer? As conexões entre o cérebro e o ouvido ainda estão de uma forma imatura. Então, eles tendem com o tempo, essa tontura diminuir, mas como é que se diz? De contramão, eles podem ter enxaqueca na idade adulta. Tem essa correlação muito grande. Tontura na infância vai ter um pouco de enxaqueca na idade adulta. E aí, quando você vai perguntar ao paciente, geralmente você vê a mãe ou o tio já teve essa tontura quando era mais jovem, tem uma correlação familiar muito grande entre essa tontura na criança e a enxaqueca na idade adulta e alguém na família ter tido esse problema em algum momento da vida. Doutor, em relação à idade ainda, em relação à criança, por exemplo, existe a partir de uma idade específica, por exemplo, que possa identificar que a criança tem labirintite? Não, na verdade não tem idade. O problema é porque a labirintite na criança, vamos pensar aqui no sentido de uma criança de 2 anos de idade. Uma criança de 2 anos de idade, ela não sabe nem o que significa a palavra tontura. Então, jamais ela vai chegar para a mãe e dizer, mãe, eu tenho tontura. Ela não sabe o que é o nome tontura. Então, existem algumas coisas que você nota na criança que ela está com alguma coisa que precisa de ajuda, alguma labirintite, que a labirintite mais comum na infância é a vertigem
paroxística benigna da infância, chama VPBI. Então a mãe vai notar como? Uma criança isolada na escola, uma criança que não gosta de brincar de alguns brinquedos que mexam com rotatividade, montanha-russa, aqueles parquinhos que tem alguma coisa rodando, o rendimento escolar é muito inferior às outras crianças. Às vezes ela não consegue, ela é tímida e ela não consegue ter uma relação tão boa contra as crianças. Isso são algumas coisas que não necessariamente toda criança que apresenta isso vai ter que ter tontura. Mas é um sinal, porque a criança não vai chegar para a mãe dizer que tem tontura, é um sinal de alerta que a mãe pode levar para um otorrino e ver se isso pode estar relacionado com labirintite na criança ou não. No caso da labirintite, identificado o elemento causador da doença, o tratamento cura as pessoas? Na verdade, o tratamento cura dependendo da causa. Eu não gosto muito dessa história de o tratamento cura. Eu gosto mais de quando o paciente me perguntou isso, eu digo assim, ao invés de você me perguntar se a labirintite tem cura, eu digo para você o seguinte, que você consegue viver sem a labirintite. Porque assim, se você descobrindo a causa, muitas vezes você consegue deixar o paciente com tontura 2, 3 anos. Mas às vezes ela volta, dependendo da causa. Dependendo da causa, você pode nunca mais voltar. Mas no momento que você faz essa promessa para o paciente dizer que tem cura, que ele está bom, você acaba que pode não... Como é que eu posso dizer? Pode morder a língua e ele perder sua confiança. Então, eu sempre inverto essa pergunta para o paciente e digo assim, você consegue viver sem tontura. Ok. Então é importante falar para as pessoas a importância da visita periódica ao médico, Com no certeza. caso otorrino. Da visita periódica, do estilo de vida que a gente falou. Então, todo paciente que tem labirintite, a gente sempre faz, eu sempre no meu consultório, eu entrego uma cartilha de labirintite que ele tem que evitar cafeína, chá preto, Coca-Cola, chocolate, se alimentar de 3 em 3 horas, atividade física, fritura, todas essas coisas que tem um estilo de vida mais saudável, o paciente tem que fazer, o paciente que tem labirintite ou teve, vai ter que fazer o resto da vida, que é justamente para essa labirintite não voltar. Dr. Tarcísio Linhares, gostaria de agradecê-lo, tá? Sua presença em nosso programa e principalmente por essa gama de informações. Deixo o espaço aberto para que o senhor faça suas considerações finais. Fique à vontade. Eu queria agradecer ao espaço que foi me dado aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, você pode ter algum contato com algumas dessas informações e outras acessando ao site www.tarcisiolinhares.com.br. Lá você pode tirar alguma dúvida, tem uma parte de chat, você pode perguntar e tem uma série de informações de labirintite. Eu queria agradecer pelo espaço, Lívia. Obrigada, doutor. Labirintite é uma desordem do equilíbrio do corpo humano. Tal desordem é causada por um processo inflamatório ou infeccioso que afeta os labirintos que ficam dentro do sistema vestibular, órgão responsável pelo equilíbrio, postura e orientação do corpo, e que se localiza no ouvido interno. Deve-se salientar que o termo labirintite é utilizado de forma até equivocada para designar todas as doenças do labirinto, já que existem outras patologias que podem afetar o mesmo. No entanto, é importante que você sempre faça visitas periódicas ao seu melhor amigo, o seu médico. Essa foi mais uma realização da TV Interaja. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.